Olá, meu nome é Sara, eu sou aluna que estou finalizando o curso de História pela Faculdade Uninter e essa proposta de estágio com vídeo é uma proposta para poder eliminar o meu estágio obrigatório. Então estou gravando um vídeo agora sobre o Egito Antigo. Essa aula destina-se à sexta série, então assim eu vou falar um pouco de política, religião e um pouco da sociedade egípcia. Os povos antigos tinham muitos mitos, muitas histórias de mitos de criação. Essa criação que levou a criar a sua própria religião para cada povo. No Egito não foi diferente. Eu vou ler agora para vocês uma breve história do mito de criação egípcio sobre o deus Osíris. O deus Osíris governava as aldeias que se espalhavam pelo extenso vale do rio Nilo. Era um rei sábio e muito querido, pois ensinava o povo a plantar, a construir cidades e canais de irrigação, adorar os deuses e a respeitar as leis. Sua esposa, a bela Ísis, o ajudou nessa missão, ensinando as mulheres a moer o trigo, afiar o linho e preparar poções curativas. Osíris tinha, contudo, um inimigo, seu irmão, o invejoso Sete, que não suportava seu sucesso junto aos homens. Sete resolveu eliminar o rei e tomar o trono para si. Depois de muitas artimanhas, conseguiu trancar Osíris dentro de um caixão, selando-o com chumbo derretido. O caixão foi jogado nas águas do rio Nilo, e o rio o levou em direção ao mar. Ao saber o ocorrido, Ísis se desesperou, cortou seus longos cabelos negros, vestiu-se de luto e saiu em busca do caixão. Quando o recuperou, abriu a tampa e deitou-se sobre seu amado, chorando de tristeza. Ficou muito tempo pousada sobre Osíris, tanto até de uma forma que Osíris virou um falcão com umas belas asas. E daí, desse encontro dos dois, ela conseguiu engravidar do seu marido morto. E agora teria um herdeiro para vingá-lo. Mas Sete ainda não estava satisfeito. Tomou o cadáver de Osíris e despedaçou em 14 pedaços, que espalhou por todo o reino. Ísis recomeçou outra paciente busca do marido. Nos locais onde encontrou cada pedaço, fez um funeral simbólico e ergueu uma lápide. Reunindo todos os pedaços, recompôs o corpo de Osíris e o embalsamou. Vamos lá, o que é o embalsamento? É tratar o cadáver com substâncias que retardam sua decomposição. Isso era muito utilizado, né, nos funerais pós-morte no Egito. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Com a ajuda de Anubis, né, o deus com cabeça de chacal, que era um protetor das múmias. Então, com a ajuda do Anubis, né, ela embalsamou o seu marido. Dessa forma, Osíris pôde voltar à vida, mas ele preferiu ficar no reino dos mortos e deixou seu governo na terra, nas mãos do seu filho póstumo, que era o Horus. Osíris era um rei justo e bom para os mortos, que tivesse levado uma vida correta na terra. Mas os maus eram punidos. Sua alma não teria direito à eternidade. Horus substituiu o pai e governou os homens na terra. Continuou a luta contra Sete, que o perseguiu por muito tempo. Ísis protegeu o filho. E o próprio Deus Sol, o Deus Ra, também ajudou protegendo. Assim, Horus governou os egípcios por toda a eternidade, no corpo de um faraó. Vamos lá ver o que é um faraó? Faraó, título de rei do Egito Antigo. Então, o rei não era rei, assim, tipo, não tinha esse nome rei. No Egito Antigo, o rei era um faraó.
Desde então, o faraó passou a ser chamado de Horus Vivo. Então, todo faraó era o Horus Vivo. Se morria um faraó, o próximo que ia pegar herdar a dinastia era o Horus Vivos. E filho de Ra. Ele protegia o povo dos perigos da maldade de Sete. Se acontecesse alguma coisa ao faraó, seria o fim do mundo e o fim da humanidade. Vamos falar agora como se organizava a religião egípcia. Tinha o faraó como centro da autoridade máxima, era o Horus encarnado. Ele era o deus encarnado vivo, né, como vimos no conto. Os egípcios tinham mais ou menos 40 tipos de deuses, para quais faziam diversas oferendas, né? E quem era responsável pelas oferendas nos templos eram os sacerdotes. Então, assim, os sacerdotes eram uma figura muito importante no Egito Antigo, porque eles tinham que levar as oferendas, né, de acordo com o que fosse determinado, né, o que cada deus pedia como oferenda. E também eles tinham que agradar muito uma deusa chamada Maat. É uma deusa que ela tem uma pena, né, uma pena na cabeça, que significa, assim, a leveza, o equilíbrio cósmico, o equilíbrio na terra e a paz entre o povo egípcio. Então, assim, eles tinham que agradar muito Maat para não ter desavenças, guerras, pestes e outras perturbações, até falta mesmo de comida. Então, a religião egípcia, como podemos ver, era uma religião politeísta, porque ela tinha mais de um deus. Então, como eu falei, tinha 40 deuses. Uma época no Egito, um pouquinho mais pra frente, entrou um faraó que ele se denominava ele como Deus vivo, e Ra só. Só que isso não rolou muito não, porque como estava muito enraizado esse negócio deles terem muitos deuses, né? A gente podia até fazer um link, assim, tipo, como o catolicismo tem muitos santos, né? E cada santo é para alguma coisa, a gente fizesse link. Então a gente podia falar também que os egípcios fossem a mesma coisa. Então, como isso estava muito enraizado nos egípcios, então não deu muito certo de achar que o faraó era o deus vivo e para ele tinha que ser tudo, toda aquela demanda de rituais e de assim, obediência. Então não deu muito certo esse Egito monoteísta, que é um deus só. Então ele era politeísta. Os deuses egípcios, eles eram bem assim diferentes, tinham uma características bem próprias. Assim como os povos também da Suméria e de outros povos ali perto, assim, que viviam naquela época, naquele mesmo tempo, né? Do crescente fértil ali, né? Na Mesopotâmia. Eles eram antroposomorfos. O que significa isso? Antro, vamos lá. Antro vem de homem. Zo, animal. Morfismo é forma. Então é uma forma misturada de homem com animal, que nem o chacal. O chacal é um deus, né, a cabeça de um chacal, né, o Horus, e tinha o corpo de um ser humano. Então, aí eles, assim, se você lembra do Egito, você vai lembrar muito de uma parte das pirâmides, né, das estatuetas, dos hieróglifos. Então, assim, as pirâmides eram muito importantes porque elas levavam, tinha toda uma ritualística para poder pegar o cadáver né, eles tinham um ritual dos servos que tiravam os órgãos do faraó que morria, ou de uma pessoa importante que morria, em embalsamento do cadáver, né, o enterro, escreviam toda a história do defunto, né, e ali mesmo também tinha o julgamento, né. O julgamento, ele foi escrito no Livro dos Mortos, né, tem muitas exposições, aqui em São Paulo teve uma exposição que tinha o Livro dos Mortos, fantástica. E o que tinha nesse Livro dos Mortos? O que eles falavam? Que assim, o morto, ele ia para um julgamento depois de 70 dias. E nesse julgamento, ele encontrava com Osíris. Lembra do Osíris, lá do começo do conto? Que ficou no mundo dos mortos? Aí ele encontrava com Osíris. Osíris com a Maat, que era a deusa do equilíbrio, que tinha uma pena na cabeça, né?
para simbolizar a leveza, o equilíbrio. Então o que esse morto tinha que oferecer no seu julgamento? Que tinha uma balança lá com a pena da Maat de um lado, do equilíbrio e da ordem, e tinha da outra parte uma parte estava vazia da balança. Esse morto tinha que oferecer o seu coração, era arrancado o seu coração. E o seu coração era posto em cima da balança, contrapondo a pena da Maat. Então eles tinham que pesar. Se seu coração ficasse mais pesado do que a pena de Maat, da deusa Maat, ele era devorado por criaturas assim muito feias, com cabeças de crocodilo e mistura de outras coisas assim. E também ele tinha que fazer tipo um juramento lá, né, no Tribunal dos Íris, e falando assim, eu vou ler pra vocês esse juramento que foi escrito no Livro dos Mortos e que eu vou passar pra vocês. Vamos lá, abre aspas, vamos lá. Eu não fiz o mal. Eu não empobreci os pobres. Não mandei matar e não matei. Não roubei oferenda do templo e sou puro. Fecha aspas. Então, ele tinha que repetir isso várias e várias e várias vezes durante o julgamento. E se Osíris visse que estava sendo de acordo, né, com tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele na Terra, o que aconteceria? Ele ia poder voltar a ter uma vida, né, depois de um tempo, né, ele ia poder reencarnar. Então, assim, a gente observa que assim, esse julgamento era feito, né, para todos. No começo, assim, ao processo de mumificação, e era uma coisa mais, assim, elitizada, era uma coisa mais, assim, para poucos, para os nobres. Então, depois de um bom tempo, assim, os comerciantes, por ter uma ascensão muito forte no comércio, eles também queriam ser mumificados, eles também queriam passar por isso, por esse ritual que a nobreza passava. Então também isso assim ficou um pouco assim mais assim flexível depois de um tempo no Egito, que a gente pode observar. Vamos falar da sociedade egípcia agora? Vamos lá. Quem era o topo da pirâmide? Se a gente imagina uma pirâmide mesmo, a gente pode falar que o topo da pirâmide era o faraó. O faraó era o Horus Vigo, lembra que eu falei pra vocês? Só que ele não governava o Egito sozinho. O Egito era um reino muito grande, tinha muitas pessoas, tinha muitos patamares. Então ele tinha o vizir. O vizir era, tipo assim, o primeiro-ministro egípcio. Era o braço direito do Deus encarnado. Aí depois vinha a nobreza, os sacerdotes, que eram responsáveis pelos rituais, né? Ainda mais os rituais sobre a Maat, né? Que eles tinham que manter a Maat. Então, os rituais eram ligados à Maat, à ordem, à colheita, às cheias do Nilo. Era tudo ligado a mais, assim, uma coisa mais da natureza, né? Eles davam muita importância para a natureza, porque sem a natureza, sem as cheias do Nilo, sem o plantio, sem os porcos para criar, né? Então, eles não seriam, né? Seriam um povo em decadência, né? Depois tinha os escribas, que eles eram responsáveis pela contabilidade. E a contabilidade era uma coisa muito séria, porque assim, eles tinham que fazer a contabilidade de comida, dos suprimentos, do que foi, do que não foi, porque isso também era negociado com os comerciantes, né, que eles comerciavam, né, lá entre si, entre o reino, e até entre os povos vizinhos egípcios também. E até tinha alguns povos do sul do Egito, que eles não são muito falados, mas também eram grandes compradores e também grandes vendedores para o Egito. Né, os camponeses, né, o Egito era composto por uma massa significativa de camponeses que ajudaram a construir as pirâmides, e não os escravos, como a gente vê muito nos filmes hollywoodianos aí. Os escravos não, os escravos, eles eram geralmente escravos de guerra, geralmente eles não construíram as pirâmides, e mais ou menos eram os camponeses que construíram as pirâmides. E também as esposas dos camponeses, elas eram responsáveis pela agricultura. Todo o papel da agricultura, coisas mais domésticas, era ligado para as mulheres. E coisas mais externas eram ligadas mais para os homens. Então, assim, isso foi muito a base das sociedades, assim, antigas, né? Assim, você
desse modo de produção, né, que as mulheres assim participavam das coisas internas, caseiras, e os homens as coisas mais externas. E também assim, os homens iam para guerras, então tinham poder militar muito grande no Egito. Eles eram militares, estavam sempre preparados e prontos por uma guerra, né, uma possível invasão ao Egito, ou se o Egito tivesse que invadir algum outro povo, alguma outra coisa, né? E assim, era uma sociedade estamental. O que eu posso dizer sobre isso? Estamental é que você não consegue ter flexibilidade entre uma função social para outra. Se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Se você nasce escriba, você vai morrer escriba. E seus filhos, consequentemente, também serão escribas. Então, assim, é uma sociedade bem estamental, né? Que muitos, assim, historiadores depois vêm nos falar sobre, quando eles vão escrever a escrita da história, na historiografia, que era um modo de produção asiático, né? Que nada poderia se flexibilizar, né? Era uma economia mais de regadio, né? Por causa do rio Nilo, tinha uma criação de pequenos animais ali perto, e assim, o que sobrava de comida era negociado com outros povos ali perto. Então era um modo de produção asiático que também foi muito assim, explorado esse termo por outros povos antigos ali perto e pelos historiadores mais contemporâneos. Então essa foi a minha aula sobre o Egito Antigo. Eu falei de uma civilização que tem mais de 5 mil anos de história, mas eu falei muito brevemente, porque a intenção é essa, e espero que tenham aproveitado e tenham gostado. Deixe comentários aqui embaixo e dê um positivo pra mim, tá bom? Muito obrigada, boa tarde!